Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje, continuando o nosso estudo, né, a respeito do Código Penal, a gente passa agora a visualizar, a estudar o artigo 128 desse código que trata do aborto legal, né? Então, é bem importante a gente esclarecer que o aborto legal de fato, o indivíduo, quando se encaixa nos dispositivos na regra com referência a esse artigo 128, ele deseja, de fato, interromper a gravidez. Observe que aqui também há necessidade de um dolo, né? O indivíduo ele deseja interromper a gravidez em virtude das condições que realmente são características do artigo 128, ele vai ser isento de pena no sentido de uma excludente da ilicitude específica aqui, tá? Mas é interessante a gente dizer exatamente isso para que a gente possa compreender de uma forma bem objetiva, bem clara, os atributos inerentes, tá bom? Quando se fala aborto legal, o aborto legal é uma classificação, né? Quando se fala aborto legal é porque a própria lei está permitindo a interrupção da gravidez em situações específicas, né? Então, o artigo 128, ele nos fornece duas situações em que se pode interromper a gravidez e, mesmo assim, não haverá qualquer responsabilidade, né? Aqui nós temos, basicamente, a disposição desse artigo 128, que a redação é muito tranquila, muito simples, que diz o seguinte, olha, não se pune o aborto praticado por médico. Num primeiro momento, a gente então identifica que este artigo 128 terá como sujeito ativo somente o médico. Ele não aponta e não esclarece um outro profissional ou qualquer outra pessoa que possa, de fato, ser beneficiada por essa excludente da ilicitude. Excludente da ilicitude que é específica. Eu vou já explicar um detalhezinho bem importante do que tange a este assunto, tá? Então, médico e somente o médico poderia realmente ser agraciado por esta regra. Então, em quais situações o médico poderá interromper a gravidez e não responder por crime de aborto? O primeiro inciso diz que se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, a doutrina apelida este inciso primeiro, esta espécie de aborto legal, como o aborto terapêutico, que é exatamente este, né? Que interrompe-se a gravidez com o propósito de salvar a vida da gestante. Então, aqui, meus amigos, algumas curiosidades a gente extrai desse dispositivo. Como, por exemplo, não há necessidade de autorização judicial. Em virtude dessa emergência que se requer, não é, com a realização dessa interrupção, não dá efetivamente, nos casos práticos, para pedir autorização judicial para somente depois disso realizar a interrupção da gravidez. O médico ele tem que agir imediatamente, com esse propósito. Então, se admite aqui a interrupção da gravidez no sentido de atribuir a ele uma excludente de ilicitude. Perfeito, então. Muito bem, muito bem. Pessoal, algumas curiosidades a respeito. Já que nós informamos que, de fato, somente o médico pode atribuir, diante dessa circunstância, interrompendo a gravidez para salvar a vida da gestante, a pergunta que realmente é interessante se fazer: e se porventura for um outro profissional? Uma parteira, por exemplo, que de acordo com a sua experiência tal, ela visualiza que naquele momento é necessário então extrair a vida da criança em prol da vida da gestante, da vida da mulher. Então imagine só uma situação. A gestante está num lugar bem profícuo, bem distante e tal, e que de fato a cidade mais próxima seria 200 quilômetros, só para enfatizar e para a gente entender, né? Nessa situação, ela está sob um risco, né, de morrer em virtude desse trabalho do parto, e a única pessoa que tem experiência para isso e tem esse conhecimento é uma parteira vizinha, que mora na fazenda vizinha. É chamada e ela é constada que de fato não há tempo. É necessário, então, salvar a vida da gestante em detrimento da vida da criança. E assim ela faz. Nesse sentido, será que ela vai ser beneficiada pela excludente da ilicitude prevista especificamente para o médico no que tange ao artigo 128? Não, a esta excludente não, com toda certeza que não. Mas então ela vai responder por crime? Também não.
A parteira, ainda que não seja uma médica nesse sentido, não vai responder por crime, porque também vai se atribuir a ela uma excludente de ilicitude. Não esta excludente de ilicitude que nós estamos estudando, que é especificamente para o crime de aborto. Então, pode-se alegar o estado de necessidade. Nestas configurações, o que ocorre? Alega-se o estado de necessidade porque é uma previsão lá do artigo 23 do Código Penal, com seus conceitos e elementos previstos no artigo 24. Então, como a gente está falando, né, esse estado de necessidade, ou essas excludentes de ilicitude, estão previstas na parte geral do Código Penal, significa dizer que elas podem ser adotadas em qualquer artigo da parte especial, inclusive no crime de aborto. Então, a parteira ela vai alegar o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, mas não pode alegar exatamente a excludente de ilicitude do artigo 28, porque ela só vale para o médico nestas condições. Esta seria a curiosidade bem interessante para se extrair, tá bom? Então, isso realmente é bem profundo que se explique, tá? Agora, no que tange a outra excludente de ilicitude, que também só vale para o médico, é se a gestante, ela só está gestante em virtude de um estupro. E esta situação também permite, né, e admite que, de fato, se realize a interrupção da gravidez por estas condições, tá? Aí notoriamente, a gente verifica a outra possibilidade. Será que é preciso de autorização da gestante para poder realizar a interrupção da gravidez em virtude de estupro? Sim, meus amigos, com toda certeza que sim, porque o próprio inciso 2º, ele é expresso e muito claro nesse sentido. Então perceba, olha só, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então, expressamente, o inciso 2º está nos fornecendo a ideia de que é necessário a autorização da própria gestante. Porque mesmo na condição de estupro, se porventura houver a interrupção da gravidez por um terceiro, esse terceiro, ainda que seja um médico, poderá responder de fato pelo artigo 125 do Código Penal, que trata ali de provocar, né, o aborto sem autorização da gestante. Tema que a gente já estudou nos vídeos anteriores, não é? Aí a outra vertente também é dizer, mas é preciso autorização judicial? Também não, meus amigos, também não. Não há necessidade de autorização judicial para se realizar esta modalidade de interrupção da gravidez prevista aqui no artigo 128, porque já é uma autorização legal, não é? A própria lei já está permitindo que isso se faça, então não há necessidade de autorização judicial. Ainda que na prática os médicos eles se resguardem, né? Eles requerem essa autorização e basicamente o médico ele vai ter essa segurança no sentido de interromper a gravidez, tá bom? Mas juridicamente essa necessidade não é necessária, né? Não é importante, não é relevante para poder realizar a interrupção da gravidez, tá bom? Pessoal, é bem crucial, bem interessante esse dispositivo, o artigo 128. Mas atente-se para um detalhe. Existe um entendimento hoje, e já está pacífico no STF, de que também é possível a interrupção da gravidez se porventura nós estivermos diante de um feto anencéfalo, ou seja, aquele que não tem o desenvolvimento do cérebro, não é? Aquele que não tem cérebro propriamente dito. O STF pacificou e determinou que, de fato, é sim possível a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Por quê? Porque foi provado cientificamente, né, por todos os elementos de provas colocados naquele momento, em que esta pessoa ou este indivíduo, feto, não teria condições de sobrevivência. Então, como não tem condições de sobrevivência, se pode interromper a gravidez com toda certeza nesse sentido. Aí vem a pergunta também curiosa a respeito desse detalhe. Será que é preciso de autorização judicial para poder se interromper a gravidez de um feto anencéfalo? Também não. Então, o STF, realmente, nesse sentido, acaba relatando que não há necessidade de autorização judicial para se realizar esta interrupção da gravidez. Basta que se realize, evidentemente, o procedimento para constatação deste fato, não é? Desta circunstância. Agora, atenção. Se houver outra, e com toda certeza há, outra situação de um feto que não tenha condições de sobrevivência, né? Neste sentido, se não for
feto-anencefalo, é necessário sim e é imprescindível a autorização judicial para esta interrupção, tá bom? Agora, no que tange ao feto-anencefalo ainda, será que a quem vai caber a decisão de interromper a gravidez? Este é um ponto bem interessante porque se entende da seguinte forma: só cabe à própria gestante, tá bom? Só cabe à própria mãe. Não cabe ao pai, não cabe a outra pessoa, um terceiro qualquer, decidir sobre a interrupção da gravidez. Quem vai decidir se interrompe ou não é a própria gestante. Por que isso? Porque quem sofre as metamorfoses do corpo é a gestante. Então, nesse sentido, ela pode então decidir em continuar a gravidez, não vai ter problema. Mas também pode decidir em interromper essa gravidez, que também não vai responder criminalmente por esta situação. Tá bom? Então, são situações, ainda que meio que superficiais, assim, mas que a gente, de uma certa forma, conseguiu então passar tudo com inerência a esse artigo 128 do Código Penal. Tá bom? Amigos, quando for na próxima oportunidade, nós vamos então falar a respeito dos crimes de lesão corporal. Tá? Muitas situações, muitas coisas interessantes no que tange a esse bem jurídico. Lesão corporal a partir do artigo 129. Na verdade, é só o artigo 129, porque ele é comportado de 12 parágrafos, né? Então, nos próximos vídeos, a gente vai, então, se dedicar, né, ao estudo desse artigo em especial, tá bom? Amigos, faça esse favor, dá uma curtida, se cadastre, se inscreva no meu canal aí, para que realmente a gente possa ter essa motivação a mais para poder estar continuando aqui, né, o estudo do Código Penal nesse mesmo sentido, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.